Amém, amados. A paz do Senhor. Deus abençoe a igreja. E eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou sendo filmado aqui pelos irmãos, estou aparecendo no Face. E vocês também, né? Tem uma câmera lá apontando para vocês, né? Nós somos uma igreja, somos um povo. E que bom que a gente está junto. E que as pessoas sejam abençoadas pela sua presença. É um tempo de desafio nós estarmos aqui no meio dessa pandemia. Nós estamos respeitando todos os protocolos, né? Quero agradecer a todos os irmãos que já estão aqui desde as 18 horas, organizando aqui todo o espaço, higienização, né? Natural e espiritual. A gente orou, a gente pediu para Deus pôr uns anjos aqui, queimar tudo que não é dele, não entrar nada que não seja do Senhor nesse lugar. E eu tenho fé que o Senhor está aqui nesse lugar, e hoje nós vamos falar muito sobre isso. O nosso tema da palavra hoje é quando não sabemos o que fazer. Eu tenho uma palavra do Senhor nesta noite para você, algo que Deus falou no meu coração. Eu não sei se vocês já se encontraram perdidos. Eu já. Nós às vezes nos encontramos perdidos. O que nós vamos fazer? O que, quando não sabemos o que fazer? Nós estamos nesse momento. Não é só por conta desta pandemia, mas é por conta de muitas coisas. Alguns irmãos estão sofrendo com trabalho, finança, parte econômica, família, relacionamento. A parte desta pandemia toda tem nos afastado famílias, convivência com muitas dificuldades. Mas eu quero dizer que o Senhor está sabendo de tudo, e eu tenho um recado de Deus para mudar tudo isso na sua vida. Quero agradecer os irmãos e nossos amigos do Face e do YouTube, da rede social. Pedir que Deus abençoe você. Agradecer toda a igreja que já está aqui conosco. Nós estamos nos organizando essa semana que vem. E se os demais irmãos começarem a vir para a igreja, nós vamos nos organizar. Nós vamos ter 2 reuniões. Eu prefiro 2 reuniões de 25, 30 pessoas do que uma, né, no limite de 25, que é o limite desse templo, do espaço que nós temos aqui. E também eu consigo garantir mais segurança e mais atenção para os irmãos. Então nós vamos nos organizar a partir da semana que vem, convidar todo o pessoal que pode nos ajudar, todo você que fez parte do ministério, seja voluntário, venha nos ajudar, nós precisamos muito. E talvez durante a semana a gente também vai ter várias reuniões para a gente receber os irmãos. É muito importante que nesses dias nós possamos estar disponíveis para orar, interceder, e a igreja estar aberta para oração. E eu vou falar da importância sobre isso, vou dar uma base bíblica, eu vou compartilhar o que Deus trouxe no meu coração com você, e eu creio que você vai entender. E você, amigo do Face, vocês irmãos que estão em casa, fica conosco, e nós vamos até o final dessa reunião te abençoar com essa palavra de Deus na sua vida. Eu quero orar e pedir que o Senhor abençoe agora toda a igreja, todos os irmãos. E é uma alegria depois desse tempo que nós começamos, né, em fevereiro, março, começamos a retomar, tivemos que fechar novamente. E é uma alegria ter os irmãos aqui com a gente. Como isso faz bem, né, a sua atenção. Você veio aqui porque você ama esse lugar. Você veio aqui porque você ama seu irmão. Você ama esse ministério, você ama o trabalho dos irmãos que estão preparando, atendendo, que vem, né, dia a dia, mesmo você não vindo, está fechado. Nós temos um grupo que tem trabalhado o ano todo, vindo, se colocando aqui voluntariamente para prestar serviço, né, mexer com essa tecnologia toda, informática, que não é a nossa praia, e nós estamos nos virando nisso. Que bom que você está aqui conosco. Eu quero agradecer por sua atenção, seu carinho e por causa da sua presença. Vamos ficar em pé, amados, vamos ficar em pé um pouquinho. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Tem algo de Deus vindo para a sua vida esta noite. E eu não estou falando isso como se fosse um clichê, uma coisa normal. Eu sinto no meu espírito que Deus tem algo para a sua vida. E se você tem seu coração aberto, eu creio que Deus vai derramar algo extraordinário no seu coração. É um tempo que nós estamos entrando aqui. O inimigo está vendo agindo, inimigo, tristeza, morte, milhares de pessoas morrendo por dia no nosso país. Amigos, todo dia eu tenho uma notícia muito triste de amigos, e eu tenho um compromisso de orar pelas famílias, pelos irmãos, pelas pessoas que estão com suspeitas, pessoas que estão hospitalizadas. Tem um amigo que já está mais de 20, 30 dias aí internado
levantado um pastor, amigo nosso aqui de Itapeva, orando por ele, e tantos outros que venceram, e alguns que Deus chamou. Mas eu sei que Deus está agindo. Eu quero que você dependa do Senhor. E eu creio naquela palavra que diz: agindo eu, quem impedirá? Se Deus estiver agindo, ninguém vai impedir. Pai amado, eu oro em nome de Jesus. Oramos por esse culto. Quero convidar a Deus, esses irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais, para entrar nesse culto conosco. E nós, como igreja, junto com esses irmãos que estão aqui, queremos entrar nesta casa para interceder por ela, para abençoar, para declarar o teu nome que resgata. Deus, nós precisamos nesses dias orar por um resgate. Resgata-nos desse ataque do inimigo, desse ataque de enfermidade, desta praga, das necessidades emocionais, financeiras, das crises, dos medos, das fobias, tudo que está sendo derramado sobre esta sociedade. Nós pedimos, Senhor, venha nos resgatar. Que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que neste culto, durante essa ministração de louvor, de adoração, eu sei que o Senhor tem ungido aqui teus servos nesse altar. Nós não temos nada de nós, Deus, nós não temos nada de nós, não podemos agradar de nada que somos ou temos. Por isso nós dependemos totalmente do Senhor e queremos transmitir o Senhor, para que o Senhor abençoe, fortaleça, anime cada pessoa, anime cada irmão, irmã, amigo que está nos ouvindo agora, sejam tocados poderosamente pelo Senhor. Que essa palavra, Deus, aconteça agora. Como igreja, entramos nessa casa para dizer: a bênção do Senhor está nesse lar, nesta casa, nesta família, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor nesse instante. Abra seu coração, vamos entrar nessa adoração em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. E você que também está assistindo essa live nesse momento, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que você possa cantar, entoar louvores, hinos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, e por nossas vidas, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua presença. Obrigado, Pai, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pela comunhão contigo, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao quê? Ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pra quê? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar
só para te adorar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, oh, estamos nós aqui, estamos nós aqui, oh, aleluia. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te, clame mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo bate mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui, oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Somos livres, queridos, livres para adorar ao Senhor. Somos livres, Pai, pelo teu imenso amor. Oh Senhor, liberto eu fui da escravidão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, e o que? E eterno amor, e redenção, e redenção. Liberto eu fui, oh, liberto eu fui da escravidão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, aleluia, e eterno amor, eterno amor, e eterno amor.
aleluia, e eterno amor, e redenção, Senhor, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, Pai, porque dele por ele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas, porque dele por ele, para ele são todas as coisas. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre, amém. A Jesus toda glória, a Jesus toda glória, a Jesus toda glória, para sempre, amém. Só a igreja bem suave. A Jesus toda Jesus toda glória, levanta tuas mãos, oh Jesus, toda honra, toda glória, somos chamados para adorar o Senhor. Ele diz: entra na minha presença com louvor, com alegres cantos. Gratidão por tudo que Ele tem protegido, segurado você. Oh Senhor, recebe esse cântico, esse louvor, a adoração da sua igreja nesta noite, ó Deus. Obrigado pelo retorno da igreja, obrigado, Deus, pelos retornos dos meus irmãos, podermos vê-los, poder estarmos juntos prestando esse culto ao Senhor. Deus, seja arrancado, tirado toda barreira, e que venha um Espírito do Senhor rompendo, aquecendo, animando o teu povo com graça, com alegria, com júbilos de viva. Oh Deus, vem nesse lugar, vem nesta casa, vem nesse lar que está nos ouvindo agora e faz um milagre. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda. O Senhor está andando, caminhando pelas ruas, fazendo milagres, agindo através da sua igreja. Seu corpo move, Senhor, neste lugar. Estamos aqui para anunciar Jesus, anunciar o Senhor.
nas vidas que estão aqui presentes, a igreja que está aqui para te adorar, e nas casas, nas vidas dos nossos irmãos, amigos que estão ouvindo agora. Vem sobre ele e os abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estarmos aqui, Deus, permitir esse culto presencial com os irmãos, e Teu Espírito está aqui, está, Senhor, mexendo no nosso coração, está agitando o nosso espírito. Aleluia, aleluia, glória a Teu nome, aleluia, glória ao nome do Senhor. Declaramos, Senhor, tempo de vida e não de morte. Que seja levantado um clamor agora, todas as igrejas, todo o teu povo, todos aqueles que confiam, repreendemos todo o espírito de morte, que venha sobre essa terra, sobre essa cidade, sobre essa nação, espírito de vida, espírito de vida, espírito de vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh, alegria, graça libertadora, vem sobre o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus, oramos e declaramos vida, declaramos graça, proteção e cuidado do Senhor, repreendemos e declaramos: não vale encantamento, não vale peste, não vale praga, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Declaramos vida e saúde, seu povo, e nos abençoe, abençoe a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, abençoe nossos irmãos. E minha oração, ó Deus, é que o Senhor também esteja agora consolando todos quantos estão sofrendo nesses dias, que o Senhor traga paz, segurança, realizando um milagre, é a minha oração. Amém, Jesus, amém. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Para Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amados. Aleluia, amém. A gente não pode sair do nosso lugar, né? A gente está aqui, mas a gente pode levantar as mãos, e no final da reunião você vai levantar suas mãos e declarar bênção sobre os seus irmãos. Que bom rever vocês, né? Alguns irmãos aí, a gente, pelo olhinho, a gente já percebe, né, que você está feliz. E muito grato você atender, você igreja. Nós estamos tendo esse contato direto com vocês através do nosso Face, através do WhatsApp, e queria deixar que vocês ficassem à vontade de nos chamar. Estamos à tarde aqui orando com alguns irmãos, estão nos procurando, e semana que vem vamos retomar com mais força, com mais irmãos. E eu quero que você conte conosco, e essa semana, para a gente estar junto, orando, nossos planos aqui para a nossa igreja, com jovens, com adolescentes. E os irmãos, amigos que estão nos ouvindo pelo Face, eu tenho recebido alguns telefonemas, algumas contato, e pessoas querendo oração, nos buscando, amigos, pessoas que a gente nem faz parte da nossa comunidade, mas muita gente com fome de Deus. Eu queria orar para que você nos ajudasse, e assim que passar tudo isso, esses irmãos vão estar chegando aqui, você possa ajudar, cuidar, atender e repartir um pouco dessa comida que Deus tem dado para você, com essas vidas que estão com sede de Deus. Amém? Que bênção estarmos aqui, retomando agora. Creio que são tempos difíceis, não quero avaliar a situação, eu só quero dizer para vocês que nesses dias nós precisamos andar pela fé, e nós andamos por fé, né? Todos têm uma opinião, pode emitir uma ideia do que está acontecendo, todo risco, todo cuidado nós estamos tendo aqui, você tem na sua casa. Nós temos nossos irmãos que não estão conosco, aqueles que têm comorbidade, outros que têm umas idades avançadas, nós respeitamos, vamos dar um jeito de atendê-los, nem que seja um grupo menor, eles podendo receber nossa atenção, como também queremos oferecer aos irmãos aí, que agora que podemos estar aberto, então vamos estar disponíveis aí para podermos orar com vocês. Amém, amados? Eu quero compartilhar com vocês algo nesta noite, que é muito importante. E o tema da nossa palavra, nosso culto, é quando não sabemos o que fazer, né? Quando não sabemos o que fazer. Quem já passou por isso? Quem está passando por isso? Quando não sei o que fazer. E eu também. E quase que a gente passa por isso toda hora. É importante você compartilhar isso. É importante você viver isso. Nós temos dificuldade de expressar, de compartilhar aquilo que estamos passando e vivendo. E Deus é um Deus que chama você para revelar, para você contar o que está acontecendo com você.
É como você ir ao médico e falar para ele, ó, senta lá e fala para ele, adivinhe. Deus sabe. Mas Deus quer saber se você está sabendo. Então é, portanto, compartilhar, declarar isso. Quero ir para o livro de 2 Crônicas. E eu tenho 2 textos aqui importantes. E os irmãos que estão com Bíblia aqui podem ler conosco. Você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Eu quero contar um pouquinho a história aqui de um rei chamado Josafá. Josafá é um rei que, filho de Asa, e ele era bisneto de Salomão. É uma linhagem real de reis que serviam a Deus. Asa foi um homem que serviu muito a Deus e conduziu o povo numa adoração muito bonita, muito real. E Josafá seguiu os passos do seu pai. E numa parte do seu texto aqui, na Bíblia, lá no capítulo 17, diz que ele chamou o povo para aprender de Deus. Ele começou a trazer o livro e ensinar o povo, e começou a mandar pastores, né? Ali não eram pastores na época, mas eram levitas, eram sacerdotes, para todos os lugares, para ensinar a palavra. Então o povo se fortaleceu, e por causa disso, por causa da disposição deste rei em servir o Senhor, em amar a Deus, em ensinar a palavra de Deus. É o nosso objetivo, ensinar a palavra de Deus, né? Nós gostamos de ensinar muitas coisas. Eu gosto de ensinar matemática, gosto de ensinar ciência, filosofia, sociologia, pedagogia, né? Eu gosto de ensinar muita coisa, mas aqui nesse altar, nesse púlpito, a única coisa pelo qual eu tenho que ensinar vocês é a palavra de Deus. E esse era o coração do rei. O rei tinha muita coisa para fazer, tinha que guardar, tinha que proteger, tinha que comprar, tinha que manter o território, mas ele precisava ensinar sua casa. E quando eu falo de rei, eu falo de líder. Quando eu falo de um líder, eu falo de pastor, eu falo de pai, eu falo de mãe, que nós precisamos agir como esse rei, de ensinar a palavra de Deus. E por causa da decisão que ele teve de ensinar a palavra, compartilhar a palavra com seus filhos, com seus súditos, aconteceu algo maravilhoso. A Bíblia diz que ele tirou os postes ídolos, ele tirou a idolatria, ele tirou tudo que não servia o Senhor, e Deus começou a abençoar ele sobremaneira. Mas abençoar tanto, irmãos, tanto. E eu quero dizer que a bênção não é seu esforço. Não depende só do seu esforço. É lógico que quando Deus está te abençoando, você vai te dirigir para agir, para trabalhar, para ser assertivo. Mas não é só você carregar peso, é você estar na mão de Deus. Então Deus abençoou muito aquele reino. E todos em volta daquele reino ficaram com medo dele. Os inimigos fugiram. O mal fugiu, as pragas, tudo foi embora. Ninguém sabia dizer por que Judá, por que Israel. Israel não, aqui Judá, porque haviam as divisões das tribos. Israel, o rei era Acabe, e Jerusalém, Judá, o rei era Josafá. Por que Judá, ali em Israel, estava tendo tanto sucesso? Porque ele estava tendo tanta vitória? Então a resposta, irmãos, eu quero dizer para você, é porque ele trouxe a presença de Deus. Nós cantamos aqui ontem, falamos sobre a presença de Deus, né? A palavra presença significa Shekinah, quer dizer Shekinah, ou depende das derivações da linguagem, transliteração. E muitas vezes a gente acha que essa é uma palavra que se aplica só para louvor. Não, irmãos, quando Deus está presente no seu quarto. Eu já tive a experiência de Deus estar no meu quarto, de pular no meu quarto, de gritar, de fazer coisas assim que incrível, né? Pensa alguém dizer que a gente está meio doido. O mover de Deus. Quando Deus vem, irmão, você não vai ficar comportadinho. Você não vai ficar assim, não, Deus, a presença de Deus dá um choque em você, você pula. A presença do Senhor vem em você, há uma libertação. O medo vai embora. Sabe, eu tenho 2 coisas que destroem a gente. É o medo e o orgulho. O orgulho não deixa você voltar para se consertar. Então sua vida para, estagnada. Sou orgulhoso, não procuro, não falo, não acerto, eu não assumo, não admito. Então você para. E o medo também trunca você. Porque o medo você não continua, você tem medo de avançar. Um impede você de voltar para consertar, e o outro de prosseguir para vencer. Então nós precisamos entender o que a palavra do Senhor está
trazendo para nós. E a palavra do Senhor traz a presença de Deus. E a presença de Deus, ela precisa ser sentida. E eu preciso desejar, não é verdade? Quando você sai da sua casa para ir para um restaurante, uma lanchonete, ou quando você chega no lugar, você está disposto a sair da sua casa, porque você tem fome. Então você vai naquele lugar porque você tem fome. E quando você chega na igreja, para mim, esse irmão tem fome. Eu não preciso falar para ele abrir a Bíblia, ler a Bíblia, orar. E entendo que ele tem fome. E ele tem tanta fome que ele chega lá, pede um lanche, pega dois, e o cara vê que está meio carinho, ele compra um maior, que é mais caro, mas ele quer comer. Então, nós precisamos ter essa fome de Deus. E isso você tem que olhar para dentro de você e falar assim, eu preciso ter desejo do Senhor. E o texto, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim, ao nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, esse grande problema que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Olha o que o rei Josafá está falando, e não sabemos nós o que fazer, mas, portanto, os nossos olhos estão postos em ti. Eu estava contando uma história, dei um spoiler aqui sobre, um pano de fundo aí, sobre a história de Josafá, que Deus cercou ele de bênção, mas por que de repente ele está nessa situação, que não sabe mais o que fazer? Por que ele chegou nessa condição? A Bíblia diz que Deus abençoou ele tanto, e ele tinha tanta coisa que ele não precisava de nada. Irmãos, quando você tem Deus, você não precisa de nada, mas ele fez uma besteira. Ele sai do reino de Judá e faz uma aliança com Israel, com o rei Acabe. E eles eram parentes, eles eram irmãos, eles eram das mesmas tribos de Israel, 11 tribos de Judá. Que mal há nisso? O mal é que Acabe tinha elevado idolatria. O que é uma idolatria? Idolatria é quando você adora outra coisa no lugar de Deus. Ou você tem Deus mais alguma coisa. Nós chamamos de politeísmo. Quem crê em Deus e crê nas outras coisas. Eu creio em Deus. Amém? Normalmente o cristão, ele tem uma ideia de que ele é politeísta. Eu creio em Deus. Ele não tem outros deuses religiosos. Mas ele tem outros deuses sim. Porque ele crê em Deus, mas ele crê nele. Se eu não fizer, eu não sei o quê, aquela coisa toda. Então Acabe significa alguém profano, alguém que conhece Deus e abandona Deus. Acabe era da tribo de Israel, e ele era casado com Jezabel, você conhece a história, e eles perseguiam muito o profeta Elias. Então nós vemos que Acabe não é uma pessoa, mesmo aparentemente dizendo ser um rei de Israel, alguém que confessa, declara, ele não estava vivendo uma vida cristã genuína. E Deus tinha abençoado quem? Josafá, porque ele ensinava e ele trazia a palavra de Deus na verdade. Um dia ele fez um acordo, e o problema foi fazer uma aliança, e Deus é um Deus que não permite uma aliança conforme as situações, nós sabemos disso. Então o que acontece? Ele fez uma aliança com Acabe, e quando ele fez uma aliança com Acabe, Deus disse, mas por que você fez isso? Você já tem tudo. Por que você vai fazer uma aliança com um cara desse? E aí o que acontece? Acabe convidou ele para fazer uma guerra, e essa guerra resultou num problema. Acabe perde a guerra, ele é morto nessa batalha, e Josafá se arrepende, ora a Deus, e Deus livra ele, e ele volta para Jerusalém, perdendo essa batalha. Então ele estava bem, ele estava de boa, mas ele foi fazer uma aliança, ele foi se unir com pessoas. A Bíblia nos orienta em muitas formas. Eu estou falando de reino, mas vamos ter uma aplicação prática para isso. Tem algo prático para nós. Nós somos orientados, a Bíblia tem uma orientação muito grande. Quando você é do Senhor, ensina a palavra de Deus, e quando você começa a abrir concessões e fazer aliança com pessoas que não têm nada a ver com Deus, espere, para que você experimente as derrotas, porque é isso que está aqui na palavra. Então eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós estamos num planeta, fazemos parte de uma nação, e nós não podemos mudar a história.
mas nós podemos orar por ela. Então nós entendemos que não é, às vezes nós estamos vendo que no Brasil todo, nós vemos uma história de uma igreja que tem deixado a palavra de Deus. A igreja tem deixado a palavra de Deus. A igreja contemporânea, ela está muito moderna, muito modernizada, muito atualizada, não com as coisas tecnológicas, isso é bom, mas ela está abrindo concessões com pecado, com idolatria, com aliança. Nossas casas, mas não temos culto doméstico. Nós passamos um ano, podemos fazer nossas células, podemos alcançar nossa família. E nós estamos vendo muitos cristãos sofrendo, passando dificuldade, passando fome de Deus, por causa da falta da oração. Mas o que tira o desejo de orar na minha vida? É quando eu tenho uma associação, uma aliança errada. Quando eu tenho uma prática errada. Então, o que aconteceu agora? Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar num ponto que tudo que Josafá tinha estava se perdendo. Ele foi cercado, teve que fugir para a sua terra, começou a ser sitiado. Agora não só ele, mas seus filhos, todo o seu povo ia ser destruído, por causa de uma atitude que ele teve. Às vezes a minha atitude pode afetar meu irmão, a atitude de uma pessoa na casa pode afetar a casa toda, a atitude que você tem pode tomar proporções maiores. A atitude do cristão no Brasil, de uma forma representativa, nós vamos ver tantos escândalos, tantos cristãos, tanta igreja envolvida com corrupção, com morte, com coisas imorais, e às vezes as pessoas botam num saco só, né, como disse, e acham que nós temos valores que nós não negociamos. Às vezes as pessoas me procuram, o que você é? Eu sou cristão, a minha fé, minha religião é Jesus. Porque nós estamos vendo tantas derivações que não funcionam. E essas derivações têm feito alianças, pactos, estão fazendo concessões. E o que a gente vê no comportamento das pessoas? Fraquezas, imoralidades. E foi o que aconteceu com Josafá. Começou bem, tinha tudo jóia, mas começou a fazer uma aliança errada. E por conta disso vem uma destruição sobre ele e seu povo. E agora um desespero, porque um grande inimigo se levanta contra ele, destrói Israel, e agora vai contra Judá, contra Israel. E ele era uma pessoa que eles tinham medo. Agora, perderam o medo dele, porque quando Deus sai de você, você fica frágil, irmão. Quando Deus está em você, você prospera. Quando Deus sai de você, você cai. Então, nós vemos esse ele falar: estamos aqui, Senhor, não sabemos o que fazer. O inimigo tinha cercado. Capítulo 17, 18, 19, você vai ver a crise, né, que ele estava enfrentando. Aqui no capítulo 20, há um desfecho sobre isso. E estamos olhando para o Senhor. O que eu vejo que é importante, eu quero dizer algo para você. Se você está passando por dificuldade, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que fazer, pastor? Fiz aliança errada, fiz negócio errado. Às vezes eu oriento pessoas, nós estamos aqui muito tempo, no começo da comunidade, aconselhamos muito casamento, gente cristã, começa a associar com pessoa que não se converte, que não é Cristo, casa, depois de um tempo, briga, discussão, separações. Por quê? Irmão, o que eu faço? Vou separar, vou divorciar? Não, não faz isso. O apóstolo Pedro diz algo: agora você vai ter que trabalhar para que aquele teu filho, aquela tua esposa, aquele teu esposo se converta. Alianças erradas, jugo desigual, sócios. Às vezes nós aconselhamos irmãos fazendo sociedade com pessoas que não têm nada a ver com sua fé, com seus princípios, com seus valores, não são cristãos. Depois de um tempo começam a ter os processos, começam a ter as brigas. Aí onde a gente começa, como é que vai fazer, pastor? A primeira coisa, arrependimento. Então nós vemos aqui a primeira coisa que temos que fazer é ter os olhos em Deus e arrepender. Nós precisamos arrepender. O que nós vamos fazer? Então Josafá diz o seguinte: o que fazer? Nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Aí o capítulo 20, verso 9. Aí eu li o 12, agora eu quero ler o 9 com vocês. Se algum mal nos sobrevier, amém? Quantos de vocês estão percebendo que tem um mal vindo sobre nossa terra, sobre nossa nação? Tem um tal de Covid aí, né? Uma praga, uma peste. Se o mal nos sobrevier, espada fala de guerra, de intriga. Nós nunca vivemos um cenário no Brasil com tanta briga, com tanta discussão.
em todos os níveis. Todos os níveis, pai contra filho, filho contra pai, divórcio, separações, no âmbito de igrejas, divisões, separações, política, então nem se fale. Nunca vimos tanta discussão, tanta briga, tanta ofensa. Então o Senhor diz, quando, né, vier espada, castigo é juízo, peste ou fome. Nós estamos passando por um tempo de peste, de praga, e começamos a entrar num momento de fome, né? Nós temos aqui uma cidade que todo mundo ajuda, parece que tem bastante recurso. Eu estava participando de uma reunião, tem muita gente envolvendo nisso, mas nós temos grandes lugares, principalmente os grandes centros, e muitos lugares, pessoas passando fome extrema. No mundo há uma fome extrema, são sinais. O que nós vamos fazer quando tiver isso? O que Josafá fez? O que Josafá fez quando ele errou, ele falhou? Não é verdade? Eu e você temos errado, eu e você temos falhado. Ninguém está aqui para apontar a culpa em ninguém. Todos nós temos nossas falhas, porque não oramos por nossa nação, porque não oramos por esse país, porque nós não interferimos, não fizemos uma interferência numa situação aí legal, né? Nós abrimos concessões, né? A gente vê uma pessoa achando que todo mundo é igual, todo evangélico é igual, todo crente é igual, todo mundo é igual. Não é igual, não. Tem muita gente imoral, muita gente errada, tem muita gente estranha nesse meio, e que tem um coração errado para as coisas. Nós precisamos entender e orar por isso. E o que eu quero trazer nesse instante para vocês é o que ele fez e o que nós estamos impedidos de fazer. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, o que nós temos que fazer? Nós nos apresentaremos diante desta casa, fala do templo, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele estava passando por uma situação extrema. Todos nós estamos passando por uma situação muito extrema. E o que diz a Bíblia para a gente fazer? A gente precisa voltar para o Senhor, olhar para o Senhor. E eles foram convocados para vir para a casa de Deus, né? E aí a gente vê uma coisa, casa de Deus. Nós fomos agora liberados para fazer o culto aqui. O templo não é a casa de Deus, eu sei disso. O templo não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. A casa de Deus é a igreja. Mas a igreja não é a ovelha isolada, distanciada. Isso não é a igreja. Isso é você sozinho. A igreja é rebanho. Nós podemos nos reunir aonde? Pode ser lá fora, pode ser aqui dentro. Quando nós nos reunimos, há um manto sobre nós. Há uma presença sobre nós. Deus se faz presente. Deus, né, olha o que uma outra tradução diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, juízo, a palavra juízo é a mesma palavra para castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Então nós temos uma angústia, temos que trazer para o Senhor, temos que nos reunir. Não dá para reunir os 100, reúne os 50. Não dá para reunir 50, vamos nos reunir os 25. Juntos, orar, interceder. Então, o Senhor estava chamando eles para isso, né? Chamando eles. E foi o que Josafá fez. Josafá chamou o povo, convocou o povo, todos para entrar, para vir no templo. E lógico que eles não entraram no Santo do Santo e nem no santo lugar. Ele chamou no pátio. Mas isso é uma figura de linguagem, né? Alguém fala assim: ah, pastor, Deus não habita hoje Deus não habita mais nos templos. Não é só hoje, nunca. Deus nunca habitou em templo, né? Ah, Deus não precisa ir para a igreja, preciso de templo. A falta do rebanho é uma ação do inimigo para nos esfriar, porque daí você para de orar, você para de prestar conta, você para de você começa a dar seus vacilos, gastar tempo de coisas que não funcionam.
e com coisas que não funcionam. Então, quando o Senhor fala, vem para esse templo, vem, Deus não estava falando só para o templo, porque eles não entraram dentro do templo, mas Deus estava falando da presença, do lugar. Por quê? Porque Deus deu o nome dEle para ser adorado naquele lugar, e nós temos aqui um templo, um lugar onde nós temos o nome de Deus, nós temos autoridade no nome de Deus, no nome de Jesus, para clamar, para chamar, para Deus nos socorrer, para Deus nos livrar. E se nós fizermos coisas erradas como Josafá, Deus nos abençoou tanto, mas a gente acabou fazendo alianças, acabamos pisando na bola, sei lá o que a gente fez, não importa, mas talvez não foi você não fez nada, mas seu povo fez, sua igreja fez, sua nação fez. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Josué, um homem chamado Acã, e Deus falou, vocês vão invadir Jericó, mas ninguém tome ou possua qualquer coisa da cidade, tudo lá é anátema. Anátema significa maldito. E Acã olhou e viu uma coisa lá bonita, uma peça de ouro, uma cuia de ouro, um tecido, uma roupa, um manto, e ele esconde, leva e esconde na sua casa. E na sequência eles vão para uma guerra, para destruir um povo muito pequeno, muito significante, e Josué diz, não vai toda essa gente não, só vai um grupinho. E eles perderam e morreu gente, por causa da atitude de uma pessoa. Deus abençoa o rebanho, Deus não está olhando você. Então quando eu erro no rebanho, eu preciso vir ao rebanho, porque o rebanho está sofrendo, às vezes sem merecer. Quando nós não estamos bem, quando nós ministramos, nós podemos ministrar morte para as pessoas. Eu não sei se o pessoal da equipe de ministério assistiram com a gente. Essa semana chegou o livro, e semana que vem a gente vai começar a reunir para a gente compartilhar o livro. O pastor Kellner, ele ministrou de uma maneira sobre ministério, e ele falou muito a pastores, falou muito para nós somos muito responsáveis pelas ações na igreja, tudo que acontece na igreja é a gente, né? Então, se deu alguma coisa certo, não é a gente, mas se deu errado, é a gente. Então a gente tem que saber o que está acontecendo em todo e qualquer lugar. Então eu achei muito interessante essa orientação que ele deu para pastores. O pastor Kellner é da nossa comunidade, da MFI, já há muitos anos, foi discipulado junto conosco pelo pastor Miguel, então faz parte. Então eu compartilho com vocês, muitas coisas que eu compartilho são coisas da nossa gente, nossa turma, né? Eu gosto de dizer isso, né? Não quero trazer pensamentos estranhos no meio para fazer confusão. Mas o que eu quero dizer é que, por causa da atitude dessa aliança que só Josafá fez, todo o povo sofreu. Agora ele tinha que corrigir. E como é que ele corrige? Ele tem que chamar o povo para orar. Nós temos que chamar todos. E ele diz isso no capítulo aqui, então, ele diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, e nós nos apresentaremos diante do Senhor. Ele não fala eu, e nós apresentaremos. Então ele chama o povo, ele busca todo o povo para estar na casa de Deus. E eu quero voltar a dizer uma coisa, né? Quando nós nos reunimos na casa de Deus, não é porque Deus tem que estar aqui, Deus está em todo lugar. Quando nós nos reunimos aqui, a casa de Deus, o templo não é para Deus, é por nossa causa, para a gente não ficar disperso. A igreja, né, ela tem significa, alguns dizem, chamados para fora. A missão, o pessoal que trabalha com missão gosta muito de falar chamados para fora, mas ela significa a mesma lá, a palavra que está no livro de Levítico, vai entrar na palavra no hebraico, que significa chamados. Vocês são chamados específico, e nesse chamado Deus nos chamou para falar conosco. E se você ouvir Deus, você vai saber o que fazer nesta pandemia. Se ouvir Deus, você vai saber o que você vai fazer com sua empresa, com sua vida, com seu casamento, com seus filhos, com seus pais e com sua necessidade. Se você ouvir Deus, você vai saber como resolver seus problemas. E o que Josafá fez? Cercado de uma multidão de inimigos, não tinha o que fazer. Ninguém poderia salvá-lo. Então ele orou ao Senhor. Ele acreditou que naquele lugar onde nós confessamos o nome do Senhor, né? E o templo foi inaugurado pelo seu avô, né? Seu tataravô, que foi Salomão. E tem um texto que eu separei aqui, na oração de Salomão, capítulo 8 de 1 Reis. Mas se de fato habitaria na terra, mas de fato habitaria Deus na terra?
Habitar significa conter Deus aqui, né? Eis que os céus é até o céu dos céus, e não te pode conter. O que Salomão diz que nem o céu pode conter o Senhor. Deus é tão grande, Deus é tão assim, que os céus não cabem o Senhor. É tão grande, como é que eu vou pôr dentro de um templo, do tabernáculo, ou aqui? Esse lugar é para que o rebanho venha, e a bênção de Deus caia sobre eles. E ele fala ainda, eis que os céus, e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Alguns dizem, mas Deus estava no templo, né? Nós temos aí nossos irmãos judeus que estão construindo o terceiro templo, né? Mas o Senhor não estava lá. A Bíblia diz, Salomão falou, está aqui o texto, leia lá comigo, nem esta casa que eu edifiquei pode te conter. Deus não estava no templo, Deus nunca habitou em templo. A gente lê Paulo falar que Deus não habita templo feito por um monte de homem. Paulo estava falando isso para os judeus. Deus está falando para a igreja, Deus habita em nós. E como Deus tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe num templo, não cabe no universo, pode entrar no seu coração. Só alguém tão grande consegue fazer esse milagre, entrar em alguém tão pequeno. Então eu que sou tão pequeno, quero convidar você. Eu que também não sei o que fazer diante de tudo isso. Tem hora da vontade de correr, tem hora da vontade de pegar, né? Vamos pegar algum lugar, vamos para algum destino. Não tem. Onde você vai? Para onde você corre? Para onde as pessoas correm? Tem todo tipo de pessoas partindo, tendo óbito, gente rica, gente pobre, gente intelectual, gente não intelectual, gente nós não sabemos, é um mistério. Mas se você está vivo, que Deus tem um plano com você. E se algumas pessoas partiram, porque Deus tinha um plano com elas, ou porque elas desistiram do plano de Deus em suas vidas. Irmão, não desista dos planos de Deus. Agora não é hora de você sair dos planos de Deus. É muito arriscado você deixar os planos de Deus. Não é hora de se desviar, não é hora de se esfriar, não é hora de mimimi de igreja, não é hora de nada, agora é hora de se arrepender, vir. Nós fizemos alianças erradas, fizemos concessões erradas, admitimos pensamentos profanos em nosso coração, permitimos em nossa casa coisas não muito legais. O mundo é tudo pode, não seja quadrado, não seja retrógrado. Irmãos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver em aceitar o pecado e recusar o pecado. Só isso. Pastor, o que eu posso fazer? Tudo. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tem um contexto em cima disso, tá? Não é que ele pode tudo. Leia o contexto. Então, quero que você entenda que Deus está aqui querendo fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso orar. Mas o texto fala que Josafá não orou sozinho, né? Josafá não orou sozinho, ele começou a buscar aqui o Senhor, ele começou a buscar Deus, ele começou a chamar o Senhor, ele começou a reunir o povo. O que ele fez? Josafá fez o quê? Ele buscou todo o povo, ele envolveu todo o povo. Fala de unidade, eu quero chamar você para orar em unidade. Eu quero agradecer muitos irmãos, você tem sido uma bênção. Quando a gente vai lá, irmão, pedido de oração, você para, você ora, gente que você conhece, gente que você nem conhece, irmãos que são nossos irmãos pedindo de oração, você para, você ora, e a gente tem visto testemunhos. Tem casos que a gente coloca lá, olha, infelizmente esse irmão faleceu, infelizmente, nossos sentimentos, porque nós não sabemos, todo tipo de pessoas estão partindo, nós estamos começando essa reunião aqui, a gente já não sabe se semana que vem a gente vai estar aqui. Você tem certeza que vai estar aqui? A gente não sabe. Prepara. Mas eu vou orar, e vou repreender essa peste, na minha casa, na minha vida, eu vou expulsar, Senhor Deus, até que tenha fôlego em mim, eu vou tomar uma atitude, eu tomo uma atitude, eu brinco, às vezes eu falo em casa, qualquer coisa melhor que nada. Irmãos, em vez de você cruzar os braços, ore. Em vez de você só orar, jejue. Em vez de você só orar, jejue, clame o Senhor. Se você puder correr, corra. Se você não puder, fique em pé. Mas nunca deite, nunca sente.
né? Avance. Então ele chama o povo, e ele chama o povo para uma unidade, para um jejum, para orar. Segundo passo dele, ele não age, ele não faz. Eu orei, Deus me vai dar vitória, eu vou fazer tudo. Não, ele não deu uma de loucura. Às vezes as pessoas oram, às vezes elas estão querendo se mover no profético, e o profético não é a voz de Deus, é a voz do seu coração. Tem pessoas falando, diz que é profeticamente, mas não tem nada a ver com Deus, é o seu desejo, é o seu coração. Então ele não fez essa loucura, ele aguardou, ele orou, e Deus falou com ele. E o que Deus fala com ele? Deus fala com o Josafá: olha, você não tem que guerrear, eu ouvi sua voz. Então, se você olhar lá para o texto que nós estávamos lendo, 20, você pode ler depois, todo esse texto na sua casa. Então, diz que Josafá, ele ora o Senhor no versículo: se algum mal nos sobrevier, espada, peste, nós nos apresentaremos na tua presença diante desse templo que leva o teu nome, e clamarei a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Ele cria nisso. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, tal. Deus, ele acusa, ele mostra o perigo dele. O versículo 12 diz: o nosso Deus não o julgará, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Alguém tem resposta para essa praga? Alguém tem um remédio? Não sabemos o que fazer. Mas isso não vai me impedir de confiar mais em Deus e me levar a sua presença. Então, versículo 13: todos os de Judá estavam em pé perante o Senhor, todos. Não cabe todo mundo dentro da igreja, o templo lá era grande, era astronômico, mas não cabia todo mundo lá dentro. Então, mas o que significa templo? O templo significa presença. E onde Deus está? Onde está o rebanho? Onde tem rebanho, tem um pastor. Então, se está o rebanho, o pastor está ali. Nenhum pastor, inconsequente, tem um rebanho, ele larga o rebanho. Pode acontecer de sair uma ovelha para lá. Então, ele vai priorizar o rebanho, né? Ele vai priorizar o rebanho primeiro, e ele leva todo esse rebanho no deserto. Ele deixa a ovelha lá, 99, ele leva, atravessa o deserto até o lugar seguro. Quando está no lugar seguro, então ele volta. Foi o que Jesus falou das 99. Às vezes a gente fala, né, pastor, tal, tem uma ovelha perdida, tem uma ovelha, pois é, mas tem 99 correndo risco de se perder também. E eu tenho uma distinção entre ovelha perdida e ovelha que foge. Ovelha perdida é diferente de ovelha que foge. E o texto aqui não está falando disso, mas eu quero dizer esse conceito de pastor, de igreja, de templo e de Deus. Ele é o nosso pastor. A Bíblia usa o Senhor como uma figura de pastor. Então, onde tem o pastor, tem ovelha, e esse pastor tem pasto, tem abrigo, tem aprisco, tem segurança. E toda vez que nos afastamos desse pastor, perdemos o abrigo, perdemos a segurança, perdemos o pasto, o alimento saudável, e nós ganhamos o risco de nos aproximar de lobos velozes, que são figuras de demônios. Então, olhe para esse texto interessante, eu quero concluir com vocês aqui, e ele fala algo assim, adiante aqui: não sabemos o que fazer, mas aí no versículo, continua dizendo aqui, Deus fala com ele, disse ele aqui: dai ouvido, ó Judá, e vós moradores de Israel. Então, Deus levanta um profeta. Todo Judá estava em pé. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Deus levanta um profeta. E o profeta, ele fala o que está acontecendo. Ele fala a consequência do que você fez. Mas ele também apresenta uma condicional. Se você ouvir Deus, Ele que vai fazer. Então ele diz e levanta: o Espírito do Senhor veio e disse: dai ouvido todo Judá. Por que ele fala dá ouvido todo Judá? Porque o povo tinha desacreditado de Josafá. O povo já não estava ouvindo mais. Ele fez aliança com Acabe, ele nos levou para uma guerra, ele nos deixou aqui exposto, e não estava acreditando, eles estavam querendo vazar, querendo ir embora, cada um fugir, porque o cerco estava vindo, uma multidão dos moabitas para cercar e destruir aquela cidade.
Então o profeta de Deus, a voz de Deus se manifesta e diz: dai ouvidos, moradores. Deus dá um recado ao seu povo. Irmãos, nós precisamos voltar a crer em Deus. Eu quero trazer aqui essa palavra como diz esse profeta: dai ouvido ao Senhor, dai ouvido ao Israel, Judá. A palavra Judá significa aqueles que louvam, adoração. Quem não adora a Deus, quem não tem coração de adoração não vai ouvir. Mas aqueles de Judá ouviram, e eles creram, os moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor. O que Deus vai falar? Não temais. Diga amém. Tem tantos vírus, tanta gente passando dificuldade, mas Deus está falando: não tenha medo, não é, Pedro? Não tenha medo. Amém, irmãos? Amém? Fala para o teu irmão do lado assim: não tenha medo. Sabe, a primeira coisa que Deus tira da sua vida é medo, porque o medo não deixa você avançar. Sem medo você não consegue nem orar. Deus vai orar, aquela pessoa está orando com medo, não está acreditando que o livro. Primeira coisa que Deus quer tirar de você é seu temor. Não temas. E aí ele continua dizendo aqui, falando para o povo de Israel: olha, não temas, e também não fiquem assustados. A gente fica assustado, tem hora, a gente vê um Face lá: nossa, esse aqui era meu amigo, esse aqui estava meu vizinho, meu não sei quem. Deus está falando: não fique assustado, não temas, por causa dessa grande multidão, essa grande praga, esse grande mal, pois a guerra, a luta, não é vossa, mas é de Deus. Nós estamos passando por um tempo tão difícil, nós realmente não sabemos o que fazer, mas Deus fará o impossível, Deus agirá. Está escrito: agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? E aí vem a profecia: amanhã descereis contra ele, e eles subirão pela ladeira. Deus já estava falando o que eles iam fazer. Deus está falando que o inimigo age como ele faz. E nesta batalha não tereis que pelejar. Parai, fique parado, está em pé. Uma coisa que nós temos que entender aqui: em pé significa atento, não relaxa. Deus não mandou você fazer guerra, Deus vai guerrear para você, mas Deus não mandou você ir para fazer um tour. Deus mandou você: para aí, se concentra, parai, ficai em pé, está em pé. Vede, Deus quer que você veja a salvação do Senhor. Deus quer que você veja o que Ele vai fazer nesta terra, nesta casa, nesta família, nesta cidade. Deus quer que você veja o que Ele vai fazer nessa nação. Irmãos, eu creio que dentro de alguns dias você vai ver o agir de Deus na sua vida. Deus está trazendo um livramento para vocês, né? Deus está trazendo um livramento, e nós temos que orar, confiar em Deus. Esse vírus, Deus vai dar vitória ao seu povo, Deus vai pelejar por isso. Sabe, nenhum homem vai trazer essa resposta vai vir de Deus, para aqueles de Judá. Então, parai em pé, vede a salvação do Senhor para com vocês, ó Judá de Jerusalém. Não temas, nem assustei, amanhã saí-lhe ao encontro, e o Senhor será convosco. Deus não falou para você ficar quieto, para você ficar com medo. Deus, você saia, você vai para a luta, vai para a batalha. E Josafá prostrou-se o rosto em terra. Prostrar é adorar a Deus, se arrepender. E ele diz: e todo Judá, não foi só o rei, todo o povo, numa versão que diz desde as crianças, jovens, filhos, as crianças vieram no templo, vieram na presença do Senhor, de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, e o adoraram. E quando adoraram, levantou-se os levitas, os filhos dos coatitas, dos filhos dos coreitas, para louvarem o Senhor e Deus de Israel em alta voz. Como é que a gente faz um louvor? Em alta voz. Clame, cante. Ontem eu falei sobre a presença do Senhor. Deus falou assim: eu quero que vocês venham cantar um cântico de alegria. Eu quero que vocês venham celebrar com alegria, não com tristeza, não com cansaço. Por isso nós precisamos vir dispostos na presença do Senhor. E ele diz: pela manhã, então, bem cedo, levantaram-se e saíram do deserto de Tecoa. Saindo ele, Josafá pôs-se em pé diante e ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, tenha fé em Deus,
e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Era para crer nos profetas, porque o profeta tinha falado, crer naqueles que Deus usa para falar na nossa vida. E tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores. Irmãos, interessante, para uma batalha vai mandar cantor, louvor, equipe de música. É porque Deus está falando, eu não quero que você lute, eu quero que você me adore. Toda vez que tem música, toda vez que tem cantor, Deus está falando, não quero que você chore, quero que você me adore. Muitas pessoas estão chorando, porque deixaram de adorar. Deus não chamou você para chorar, Deus chamou você para adorar. E quando a gente desobedece a Deus, aí nós começamos a lamentar. E ele traz aqui uma mensagem muito rica. Então, o que acontece? Cantaram e louvaram, o versículo 21, por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo, rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Não importa se a aliança que ele fez deixou ele desacreditado. O povo não queria dar mais ouvido para Josafá, mas quando ele voltou para o Senhor, o amor de Deus que dura para sempre, restaurou a vida dele, restaurou o povo, e Deus começou a agir. E aí a gente vai ver aqui, quando começaram, verso 22, e aí você tem que gravar isso, grifar isso na sua Bíblia. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os homens de Amon, os inimigos dele, e de Moabe, do monte Seir, que tinham vindo contra Jerusalém, e foram destruídos, desbaratados, destruídos. Como que nós podemos destruir esses ataques na nossa vida? Está aqui o recado, com adoração. Precisamos voltar para o Senhor, precisamos nos reunir como rebanho. A palavra do Senhor diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Tem um texto lá em Gênesis 18, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Eu creio que não é difícil para Deus soprar e trazer bênção e cura sobre a sua terra. Não creio, eu creio que isso é possível sobre a sua vida. Quem sabe nós aqui mesmo, eu já passei assim por pessoas também, passamos, nossa família, tivemos pessoas com contaminações. Deus tem guardado, Deus tem protegido. Quanto Deus guardou você? Quanto Deus tem guardado sua casa? Você nem sabe das coisas que Deus guardou você. Você nem sabe. Mas eu queria chamar a igreja para isso. O Senhor diz, quando vocês passarem fome, quando vocês passarem peste, quando vocês passarem por destruição, o que é para fazer? O que é para fazer o texto? Se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois no teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrará. Irmão, tem angústia? Não tem problema. Eu também fico angustiado. Pastor, eu estou angústia, eu sou fraco, eu estou passando por dificuldade, eu não tenho... Irmão, eu também tenho angústia. Não tem problema ter angústia. O problema é não ouvir a Deus. O problema é não orar a Deus. O problema é você cultuar sua angústia e não cultuar seu Deus. E eu quero convidar você a ficar em pé agora, para a gente cantar o Senhor. No meio de tanta pandemia, de tanta luta, de tantas coisas que estão acontecendo. Quero dizer para você que a nossa solução, a solução agora é Jesus. Fique em pé, amém? Se possível, não saia do seu lugar, fica no seu lugar, amém? Nós vamos orar, estou encerrando. Quero orar por você, orar pelas vidas que estão nos assistindo. Nós não sabemos o que fazer, agora você sabe. Você tem que orar, se reunir. Talvez esses dias nós ficamos, como que nós vamos reunir? Está fechado, não podemos nos reunir no pasto, está fechado o rebanho, está fechado a igreja, está fechado o templo.
Aí vem aquela ideia: Deus não habita em templo. É verdade, nunca habitou. Deus habita no meio do rebanho. Mas como a gente tem sido enganado nessas construções mentais, e achar que a gente pode vencer sozinho, achar que a gente pode superar essas dificuldades sem Deus, achar que a gente pode ficar na nossa casa sozinho, como ovelha, e aguardar o lobo chegar. Quero chamar você para entrar no rebanho de Deus. E o Espírito do Senhor está aqui. Você entendeu essa mensagem? Você sabe que precisamos nos reunir como rebanho. Eu quero que você tome nota de João 10. Eu ia ministrar hoje sobre João 10, mas eu tinha falado, não vou falar, e depois veio essa palavra no meu coração. O que vamos fazer, Josafá? Mas eu quero que você, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas escutam, elas param, elas conhecem, me seguem. Deus está falando de um rebanho. Nós não andamos sozinhos, nós andamos em grupos. E você que está nos ouvindo, quero chamar você a fazer parte desse grupo, desse rebanho, desse Judá, adoração, que louva a Deus. Todos nós estamos passando a mesma coisa, mesma angústia, mas não vamos parar de adorar a Deus. Não vou parar de adorar a Deus. Não vou parar de adorar o Senhor. Ninguém vai me impedir. Eu vou adorar o Senhor. Eu quero convidar você para adorar o Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração agora e adora o Senhor. Abra o seu coração e adora o Senhor. Oh, aleluia. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença. Em tua presença, Senhor, nos reunimos em tua presença. Meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face. Vamos buscar a face de Deus, tocando tua graça. Toque a graça de Deus. Abrigado na rocha, Senhor, queremos tua presença. Nos reunimos nesse lugar no teu nome. Presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença, onde eu quero estar, é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Senhor, estamos aqui na tua presença, segundo tua palavra, segundo essa palavra, segundo o que nós lemos, o que o Senhor fez com Josafá. Nós queremos denunciar essa multidão de problemas, de pandemias, de praga, esse cerco que está chegando perto, que está cercando essa família, essa casa. Nós queremos clamar ao Senhor, adorar o Senhor, Deus, e o Senhor vai pôr emboscada, o Senhor vai destruir esse mal, o Senhor vai vencer, vai lutar, vai pelejar, porque nós nos reunimos para adorar teu nome, para cantar. Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. No meio do louvor o Senhor está entronizado, o Senhor se manifesta, o Senhor se faz presente, e no meio do louvor o mal tem que sair. Toda essa obra maligna, Senhor, seja vencida. Cobre agora a tua igreja, cobre meu irmão, fortaleça. Deus, nós nos reunimos como Josafá, e ele se reuniu no templo, reuniu na casa de Deus,
Deus, a casa de Deus não vai ficar mais fechada. Nós queremos orar a Deus que toda a igreja no Brasil possa estar aberta, com todo cuidado, com todo protocolo, mas Deus, ela vai estar aberta para orar, para seu povo buscar, para clamarmos o Senhor. Deus, na tua presença que nós somos fortalecidos, é na tua presença, Deus, que nós ficamos fortes e que a angústia vai embora. Deus, quando nós não sabemos o que fazer, é a tua presença que vai nos dirigir e vai nos livrar, nos libertar. Queremos trazer essa palavra para esses dias, para os dias de hoje, porque o Senhor habita dentro de nós. O Senhor sim habita em todo lugar. Sabemos que essa casa, esse templo não consegue te conter, nem o mundo, nem Deus, nem os céus conseguem te conter. O Senhor é maior que tudo isso, mas o Senhor faz um milagre para habitar dentro e falar conosco. Por isso queremos tua presença, queremos pedir um milagre, queremos, Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia. Nós lemos que a misericórdia do Senhor se renova, as misericórdias do Senhor. Se nós temos cometido, Senhor, essas alianças erradas, se fizemos alianças indevidas, se nos aproximamos de Acabe, de Jezabel, e por causa da maldição que eles receberam de viver longe do Senhor, nos atingiu e os inimigos vieram sobre nós. Nós queremos, Senhor Jesus, apresentar diante de Ti, em nos prostrar, nos arrepender e pedir: Deus, tenha misericórdia, nos perdoe. Nós queremos sua presença, é o Senhor que pode nos valer, mas nós vamos ficar com os nossos olhos em Ti, e segundo a Tua palavra, o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Por isso nós oramos nesse lugar, para que o Senhor esteja abençoando vidas e fazendo um milagre nesse instante, por causa da oração do seu povo que está nesse lugar. Em nome de Jesus, irmãos, eu quero que você levante suas mãos. Onde você está, levante suas mãos e você olha pelas famílias que você conhece, pelas famílias que estão enfermas, pelos lares, pelas vidas que perderam seus familiares, que você interceda. Vamos fazer um clamor, faça um clamor agora pelas vidas que estão nos hospitais, que estão entubadas, pelas pessoas que receberam positivo, estão agora assustadas, estão com medo, estão nas suas angústias. Não tem problema você estar angustiado, não tenha medo, isso não é pecado. O pecado é você não orar, o pecado é você não buscar Deus, é ficar sozinho. Agora levante suas mãos, as pessoas que perderam seus entes queridos, que estão tristes, os nossos sentimentos, o nosso pesar, só através da oração, só através da oração. Ore agora, ore e lembre das pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com doenças. Essa semana eu recebi aqui um diagnóstico do Pedro, e ele está com uma doença muito terrível, uma doença que ataca seus músculos, aquela doença que atingiu aquele físico famoso, Stephen Hawking, aquele cara que ficou todo atrofiado, e um irmão de 50 e poucos anos, da minha idade, da minha família, ia receber um diagnóstico, e ele está sendo paralisado. Eu queria que você orasse pela vida dele, e eu fiquei muito triste. Falei: Deus, é rara essa doença. E essa semana um outro diagnóstico de uma pessoa com câncer, o outro com um problema de câncer, gente jovem com câncer. Vamos orar, vamos orar, vamos orar a misericórdia de Deus. Deus, queremos um milagre. A igreja, você vai ser conhecido porque você vai ser um Josafá de Deus. Você vai chamar, você vai reunir, você vai se prostrar, e Deus vai reagir por causa da sua oração. Deus vai ouvir sua oração. Deus, nós oramos agora por nossos irmãos, nossos amigos que estão enfermos, com enfermidades, Senhor, com diagnósticos, Senhor, totalmente, ó Deus, impossível para a medicina, para o homem natural, mas para Deus, como diz as Escrituras, não há impossíveis. Oramos por um milagre, para que esse vírus, Senhor, possa parar, e que as notícias, os jornais comecem a dar notícias que esse vírus está retrocedendo, a morte está parando, em nome de Jesus. Que caia por terra agora toda essa infecção, todo o poder desse vírus seja enfraquecido no nome de Jesus. Nós oramos por uma cura nesta nação, uma cura, Senhor, em toda a população, sobre as nações, que as igrejas se unam, sejam unidas para orar, como Josafá reuniu o povo. Nós queremos reunir toda a igreja, todo o seu povo, para prostrarmos e adorar a Deus,
Pai, o que eles fizeram foi simplesmente adoração. Nos ensine essa adoração, Pai, nos ensine a orar e adorar em vez de discutir. Deus, nos ensine a orar e adorar em vez de acusar, e nos ensine, Senhor, a orar e buscar o Senhor em vez de qualquer outra coisa, ó Pai. Nos ensine, porque, ó Deus, invocamos a Sua presença, e a Bíblia diz que o Senhor veio e o Senhor destruiu aquele mal, e o povo foi restaurado, foi restituído. Assim oramos para que toda fome, toda miséria, Deus, possa ser parada agora, e que venha o mover de Deus, que venha o Espírito do Senhor. E nós queremos ser fortalecidos pela Sua presença, fortalecidos por Sua palavra. Oramos, ó Deus, oramos a Tua palavra, buscamos a Tua palavra em nome de Jesus, e trazemos aqui essa palavra nesse termo agora, Deus. Nós declaramos no retorno da Sua igreja, profeticamente diz a Tua palavra, está escrito na Tua palavra, e nós vamos declarar a Tua palavra. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás, e livrarás. A igreja diga amém, diga glória a Deus, diga tu nos livrarás, tu ouvirás e nos livrarás. Diga amém, diga glória a Deus, exalte. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, põe emboscada sobre o mal, traz cura, traz libertação. Deus, toda a enfermidade vai embora, o Espírito de graça, de saúde vem sobre essa terra. Oramos, sara a nossa terra, sara toda a nossa terra, Deus, tem misericórdia. Clamamos por um milagre nesta casa, nesta família. Toda essa dor, todo esse medo saia, que venha um milagre, que venha um milagre, que venha um milagre, que venha o poder de Deus, que o Espírito de Deus entre nessa casa para curar essa enfermidade, para curar a vida do Pedro, para curar a vida deste irmão, desta irmã, desta família. E este hospital agora seja cheio do poder de Deus, e esses pacientes sejam restaurados, curados. Chega de morte, em nome de Jesus declaramos: basta, espírito de morte, te repreendemos no nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Nós profetizamos vida, vida, vida sobre a nação, vida sobre o Brasil, vida sobre São Paulo, sobre Capão Bonito, sobre as nações e cidades, no nome poderoso do Deus que vive. Deus que vive é Jesus. Ele venceu a morte, e o Espírito dele está vindo sobre nós, sobre ti, para você vencer a morte, para você vencer a morte, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui segundo a Tua palavra, nos apresentaremos na Tua casa, diante de Ti, pois Teu nome está nesta casa. Clamaremos a Ti na nossa angústia, Tu nos ouvirás e nos livrará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em Tua presença sou fortalecido, em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença é onde eu quero estar, buscando Tua face, tocando Tua graça, abrigado na rocha, em Tua presença, ó Deus. Aleluia. Senhor, abençoe todos os irmãos e irmãs, nossos amigos, a nossa cidade, esses, ó Deus, que estão nos ouvindo, que estão ouvindo ao vivo ou gravação, quando ouvirem essa mensagem, eu oro para que Teu Espírito Santo entre dentro dessa vida. Eu oro para que Teu nome, Jesus, seja glorificado através dessa casa, dessa família, e
que haja uma libertação, uma cura, e que quando nós não sabemos mais o que fazer, a gente possa olhar ao Senhor e adorar, mesmo com angústia, mesmo com dificuldade. Nós vamos nos reunir no teu pasto com o seu rebanho, diante do pastor Jesus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos causará dano. É a minha oração. Abençoa essa casa, essa vida, essa família. Eu declaro no teu nome saúde, paz, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. É nossa oração. Amém. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Aleluia. Eu quero ministrar para a igreja.